A paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós moramos num mundo agitado. E são muitas vozes falando ao mesmo tempo nos nossos ouvidos. Tem a voz do meu coração que grita. Tem a voz das minhas necessidades que explodem. Tem a voz do mundo que é muito agitada e barulhenta. Mas tem a voz de Deus que é leve e suave. O profeta Elias, quando estava naquela caverna, e ele desejou ouvir a voz de Deus, estava tendo uma tempestade, ele foi no meio da tempestade para encontrar Deus. Deus não está no meio da tempestade. Se está tendo uma tempestade é porque Deus não está no negócio. Ele foi no meio do fogo e não estava ali Deus. Mas quando ele ficou quieto, quando ele se aquietou, ele ouviu uma voz mansa e suave. E Deus falou com ele. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Nós achamos que Deus vai gritar. Deus fala mansamente. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que estar muito atentos. Por isso a palavra de Deus assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Ele não fala quem tem ouvido para escutar. Ele fala quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é receber com alegria a palavra. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir o que Deus fala. Porque não dão valor para a palavra de Deus. Cada um tem uma opinião formada, cada um quer fazer da sua maneira. Todo mundo tem razão. Todo mundo está certo. O único errado aqui sou eu. Todo mundo sabe o que tem que fazer, menos eu. E agora, como é que nós vamos fazer? Qual é o valor que a palavra de Deus tem para a tua vida? Eu quero meditar sobre esse valor ali no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 3. O versículo 1 fala assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha que coisa profunda, minha gente. Olha que coisa profunda. Quanto mais raro for a joia, mais caro é. Maior é o valor. E aqui naquele tempo, que aquele jovem, aquele menino estava ali servindo diante do sacerdote, não estava tendo mais revelação da palavra. Não tinha mais novidade na pregação da palavra. Eu louvo a Deus porque nós não somos melhor que ninguém, mas na nossa igreja não falta palavra. Falta quem dê crédito à palavra. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o teu braço forte. A palavra de Deus, quando nós ouvimos, quem tem ouvidos, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Mas muitas vezes a pessoa vai para a igreja, ouve a palavra e vai consultar outra pessoa. Vai pegar uma segunda opinião. Deus está falando com você. Ouça aquilo que Deus fala para a igreja. Deus fala para a igreja.
Deus está em todo lugar, mas a revelação da palavra dele é dada na igreja. Dada na pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. A vitória que vence o mundo é a nossa fé na palavra de Deus. Se você tem luta, tem dificuldade, saiba que a tua vitória já foi liberada. Tem doença, já foi curada. Jesus tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Então, quando eu fico doente, eu falo, em algum lugar eu me desviei. Eu preciso voltar correndo ao primeiro amor. Amor pela palavra de Deus. Então, nota aqui, Moisés, ele envelheceu, mas a palavra de Deus assim, mas a visão dele não escureceu. Até o último momento da vida dele, ele teve revelação. No último momento da vida dele, Deus levou ele num monte muito alto e falou, Moisés, olha aí, a profecia que Simeão está numa idade avançada. Numa época em que Deus não estava falando com o povo judeu. Mas a gente vê aquelas propagandas, a sua internet está travando. Muda a internet. Eu quero mudar, mas a Vivo não pega, não tem no meu bairro aqui, cabo. Mas Simeão recebeu uma profecia, e no último tempo ele não ia morrer sem ver, como Moisés não morreu sem ver a palavra se cumprir. Simeão também não morreu sem ver a palavra se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Se se cumprir hoje, você vai ser feliz. Mas se você deixar para a última hora, você vai passar por lutas, dificuldades, doenças, enfermidades, batalhas, contendas, meu Deus do céu. Nós podemos evitar tudo isso. No estar quieto estaria a tua força. Será que eu consigo ficar quieto? Será que eu consigo deixar Deus agir? Ou será que eu vou me considerar poderoso? Vou impor o meu poder? Não, eu não tenho poder. Se Deus não operar na minha vida, eu não posso fazer nada. Deus opera na minha fraqueza. Enquanto eu for forte, decidido e achar que Deus não pode operar. Diga ao fraco, eu sou forte. Quem tem ouvidos, ouça. Então aqui eu vejo o sacerdote Eli, ele desagradou a Deus. E ele não parou de ter palavra revelada. Daí Deus colocou o menino, que seria um grande profeta. Eu só não digo que ele foi o maior profeta, porque Jesus falou que o maior profeta foi João Batista. Mas esse homem, esse jovem, ele ungiu 2 reis. Ele cortou o reino. Então, imagina a unção que ele tem. Ele ouvia Deus falar com ele. E eu só consigo ouvir a voz de Deus se eu estiver quieto. No estar quieto estará a tua força. Então Deus parou de falar. Então a palavra de Deus fala assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele era fiel ao sacerdote. O sacerdote perdeu a unção dele, mas o menino era submisso ali. Ele não questionava a unção de Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia revelação da palavra. Mas Samuel estava no templo. E ele dormia na casa do sacerdote. Daí no versículo 2 assim, sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, ele não podia ver, porque ele não tinha mais revelação. Graças a Deus eu não cheguei nesse ponto. Eu me lembro que um dia eu fui assistir um culto de uma das igrejas, ali em Ourinhos. E o pastor da igreja, no meio da pregação, falou assim: a pior coisa que tem é quando Deus para de falar com a gente. Eu falei: meu Deus do céu, Deus não está falando com esse homem mais. E a igreja foi tirada dele pouco tempo depois.
Porque ele não dava valor para as ovelhas. Ele chegava a cancelar culto na igreja, porque tinha um homem rico na cidade lá que fazia oferta para ele, e ele tinha que fazer culto na casa do homem para agradar o homem. Daí eu vou lá e eu vejo essas coisas, e Deus fala pela boca dele no altar. A pior coisa que tem é quando Deus para de falar conosco. Eu cheguei aqui e falei para o meu pastor Nelson, falei, pastor, Deus não está falando mais com aquele pastor. Pouco tempo depois fechou a igreja lá, em Ourinhos. Ele parou de ouvir porque ele olhava para as riquezas do mundo, para as pessoas ricas e importantes. Ao ponto de cancelar um culto na igreja para transferir nesse dia de culto para a casa de um homem lá, porque o homem falou, eu preciso que você venha aqui, ele tinha que ir na casa do homem lá, e como é que ele ia fazer? Então o que ele fez? Mudou o culto para a casa do homem. Colocou uma Kombi lá para levar as ovelhas para lá. A pior coisa que tem quando Deus para de falar com o sacerdote e parou de falar com Eli. E Eli não tinha revelação mais. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, parou de ter luz na vida do sacerdote, mas no templo não. Existe um fogo no altar que Deus não deixa apagar. Então ele fala assim, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. O Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. E saiu correndo, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar. Imagine bem o susto dele. Ele dormindo lá no quarto dele. De repente entra um menino, Samuel. Eli, o que você quer de mim? Estou aqui pronto para te servir, Eli, contente. Porque Eli se lembrou dele de madrugada. Ele acordou irritado. Menino, você anda sonhando? Volta a dormir, eu não te chamei nada. Vá dormir, deixa eu dormir sossegado. Imagina a bronca que o sacerdote deu naquele menino. Como que você entra no meu quarto assim, no meio da... Não me assustou. No versículo 6 fala assim, o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse... Eu dou risada disso. Eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Já estava perdendo o sono, Samuel. O Eli. Estava ficando bravo. Tá louco, o menino enlouqueceu. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Você conhece Deus? Você reconhece a palavra dele? Ou você ainda depende de apoiar na mão de outros? Ou você depende da tua vontade, da sua opinião? Aqui fala que Samuel servia a Deus, mas ele ainda não conhecia a vontade de Deus. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta. Ele não estava tendo revelação da palavra ainda. Porque Deus não tinha falado, falava com ele, mas ele não ouvia. Deus já não estava falando com o sacerdote mais. Mas aquele menino, ele não conseguia ouvir. Ele tinha opinião. Ele sabia o que ele queria. No versículo 8 fala assim, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Você me chamou, eu escutei muito bem a sua voz, o Senhor me chamou. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Eli falou, meu Deus do céu, Deus parou de falar comigo, está falando com essa criança. O que está acontecendo comigo, Senhor? Tem misericórdia. Daí Eli falou para Samuel, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. Daí já não estava bravo mais. Vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar.
Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como nas outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tenirão ambas as orelhas. Olha que coisa maravilhosa. Samuel começou a perceber que ele estava confundindo a voz de Deus com a voz dos homens. Ele ouvia aquela voz e ele achava que era aquela pessoa que ele admirava muito. Mas era a voz de Deus. Deus costumava falar com ele e ele não sabia falar durante o dia, falar em todo lugar. Deus está falando com você. E você não está percebendo que é Deus falando, você está achando que é o pastor e o Cristo está falando. Depois você vai lá para casa e fica brigando comigo porque eu fico repetindo a mesma coisa para você, porque o Espírito Santo fará com que você lembre de toda a palavra que você tem escutado. Você acha que é imprecância, você acha que eu estou pregando a palavra para te dar recado, você acha que eu estou pregando a palavra e você chega em casa e você vai no seu trabalho e aquela voz continua falando com você e Deus quer falar com você e você não quer ouvir porque você acha que é o sacerdote que está falando com você, você acha que é o pregador que está falando com você acha que é recado. Você acha que é Sedex, que o pastor está fazendo Sedex para dar indireta para você? Mas de repente, aquele menino teve a primeira experiência com Deus. Uma experiência gloriosa. A primeira revelação, quando Deus falou com ele no meio da noite e contou para ele tudo o que Deus ia fazer. Porque Deus não faz nada sem revelar para o sacerdote antes, para o profeta antes. E Deus tinha anunciado que ele fará coisas grandes na igreja e já começou a fazer. Mas muitas vidas ficam resistindo à vontade de Deus, as pessoas querem impor a sua própria vontade, a sua própria opinião. Resistem ao Espírito Santo de Deus. Em Êxodo 23, diante, fala assim, eis que eu envio um mensageiro à tua frente, não seja rebelde a sua voz, porque ele vai te guiar até o lugar que Deus tem preparado para a tua vida. Deus tem aparelhado uma terra maravilhosa para você. Deus tem preparado uma terra gloriosa para a tua vida, que é a igreja, onde Deus quer fazer milagres, sinais e maravilhas, onde Deus quer transformar a minha vida e a tua vida. Estou com 75 anos. Mas os meus olhos não se escureceram até agora. Glória a Deus por isso, não sou melhor que ninguém. Não falta palavra, não falta revelação da palavra, porque a palavra que eu prego eu vejo que tem transformado vidas. Tem curado, tem libertado. Na pregação. Senhor, acrescenta fé ao nosso coração, Senhor. Revela a tua palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor. Continua falando comigo, Senhor, para que eu tenha o que repartir com o teu povo. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe os que te buscam, Pai. Eu peço, Pai, que tu confirmes essa palavra com sinais e maravilhas. Todo aquele que te busca, Senhor, receba hoje. Receba a palavra de Deus. Receba uma revelação de Deus para a tua vida. Deus está falando que vai fazer coisas grandes na sua vida, mas é preciso crer no Evangelho. Deixa as contendas. Não faça nada por contenda nem por disputa. Faça por amor. Ame as pessoas que são infelizes. Ame as pessoas que pensam que são alguma coisa. Ame. Ame, simplesmente ame. Esse é o amor que Deus quer da minha vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a nossa vida. Deus continua nos dando palavra. Não faltará palavra de Deus para os que creem. Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Curta, compartilhe, faça o que você quiser, mas receba a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.